Fala fiel, nosso canal Fanático Bicolor. Bom, quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno e esse canal é o nosso canal, pessoal, o canal da fiel torcida do Papão. A gente vai falar de alguns assuntos hoje importantes, interessantes, entre eles o resultado de ontem que beneficiou o Papão, a vitória do Cuiabá contra o Amazonas, excelente resultado. E eu queria falar uma coisa para vocês hoje bem legal. Vale a pena fazer o sócio torcedor bicolor? O que você acha? Eu vou dar minha opinião e você analisa, dá a sua, pode concordar ou discordar de mim, tá certo? E vamos falar também da situação do Edilson no Papão, se tem ou não condições de jogo para jogar 90 minutos contra o Coritiba. Acompanhe. Pessoal, primeiro eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, apertar o sino das notificações, dar aquele like, tá? Para viralizar o nosso vídeo. E, pessoal, quem puder ajudar a gente do Pix, a gente está fazendo de tudo para o nosso canal melhorar, a gente está se esforçando e é importante esse Pix, tá? Para quem puder nos ajudar com qualquer valor, 50 centavos, R$1, R$2, R$5, qualquer valor, pessoal, é só direcionar a câmera do celular no QR Code, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos falar algumas coisas nesse vídeo. Primeiro, excelente resultado para o Papão, Cuiabá 3, Amazonas 1, e o Amazonas começou ganhando, fiquei preocupado, mas deu tudo certo, Cuiabá virou o jogo, tá? Cuiabá virou o jogo, foi um resultado muito bom pra gente. Por quê? Porque deixa o Amazonas com 14 pontos, amarra o Amazonas ali na lanterna e eles ficam com um saldo bem negativo também, certo? Isso é muito bom pro Papão. Seria muito ruim, pelo menos um empate do Amazonas fora de casa, porque o Amazonas iria para 14 pontos. Com o resultado, o Amazonas fica com 14 pontos, afundado na lanterna. O Volta Redonda tem 15, mas está atrás da gente, em 19º. O Papão está em 18º, com os mesmos 15 pontos do Volta Redonda. O 17º é o Botafogo com 18. Só que também com 18 pontos, Criciúma, Operário e Ferroviária, tá bom? Então tá muito embolado, a gente tá muito na briga, a gente vai sair logo desse rebaixamento. Pessoal, excelente vitória do Cuiabá ontem, beneficiou o Papão. Bom, pessoal, outra coisa importante que eu quero falar para vocês. Edilson deu entrevista coletiva na Papão TV, tá treinando, tá recuperado, disse que tá pronto, tá? Aí vai a questão do Claudinei. O Claudinei trabalha muito com meritocracia, ele trabalha muito com quem está jogando, com quem não está, como é que se diz? Não está comprometendo. Então, eu ainda acho, pessoal, que na ordem do Claudinei, não a minha, para mim o Edilson é titular. Por mim, se o Edilson tiver condição, ele é titular. Bruno, mas ele só tem condição de 45 minutos. Bota aí nos primeiros 45 minutos. Porque a gente sabe que a gente vai ter um lateral muito bom. Agora o jogo é fora de casa e eu acredito que pela meritocracia do Claudinei, ainda é capaz dele começar esse jogo com o Luan Freitas. Porque é um jogo fora de casa, certo? O Luan Freitas é aquele lateral que segura mais, que marca mais. Eu acho que ele tem grande chance de entrar com o Luan Freitas no lugar na lateral direita. O Brian, para mim, seria a segunda opção para o Claudinei, que eu não concordo, para mim seria o Edilson. O Edilson seria a primeira. Então, a segunda opção do Claudinei, porque está jogando mais do que o Edilson agora, era o Brian. E por último, eu acho que ele poria o Edilson. Mas eu colocaria o Edilson. Então, eu acho que ele vai de Luan Freitas contra o Coritiba para segurar mais essa lateral direita, segurar lá o cara que vai estar do lado esquerdo do ataque do Coritiba. Na zaga não tem muito o que improvisar, pessoal, não tem muito o que escolher. Sai o Thalisson, não ia poder jogar porque é jogador do Curitiba, pegou o terceiro amarelo, foi aquela forçada bacana. Então quem vai entrar, eu acho que sem sombra de dúvida, é o Thiago Heleno. Ou ele entra com o Thiago Heleno certo, já titular na zaga no lugar do Thalisson, ou ele ainda pode botar o Luan na zaga e o Brian na direita, que eu não acredito, tá? Eu acho que o Luan ou entra na lateral ou não entra. Se o Luan não entrar na lateral direita, Luan Freitas, ele não entra na zaga para mim. Quem entra é o Thiago Heleno. Mas vamos aguardar essa situação aí, pessoal.
A gente vai falar muito de Papão em Curitiba nesses outros dias aí. Sócio torcedor Papão. Pessoal, vale a pena o sócio torcedor do Papão? O que é que vocês acham? Eu fui estudar o sócio torcedor do Papão. Pessoal, é assim, deixa eu falar a minha opinião, e eu sempre falo para vocês aqui, eu não sou dono da verdade, eu falo a minha opinião como quem vai para o estádio desde os 4 anos de idade, desde 1979. Mas eu posso estar errado, e se eu estiver errado na cabeça de algum de vocês, pode ir lá comentar, argumentar, a gente está aqui para trocar ideia, pessoal. A minha opinião é a seguinte em relação ao sócio torcedor. Pessoal, os grandes clubes do Brasil, eles têm uma renda fixa com o sócio torcedor. Porque eles têm uma quantidade de sócio torcedor muito grande. E, proporcionalmente, a gente não consegue ter nem próximo disso. Eu acho que é uma questão cultural. Por quê? Vou explicar para vocês. O sócio torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Internacional, do Grêmio, passa de 100 mil sócios. Aí tu vai dizer assim mesmo, você vai dizer assim mesmo, porra, Bruno, mas tu quer comparar com o Corinthians, com o Flamengo, com o Grêmio, com o Inter. Pessoal, o Grêmio e o Inter também são torcidas mal localizadas no Rio Grande do Sul. Eles não são torcidas nacionais. E o Grêmio e o Inter, eles têm mais de 100 mil sócios cada um. O Fortaleza beira 40, 50 mil sócios. O Fortaleza. Fortaleza é uma capital, pelo menos em número de habitantes, parecida com Belém. Ceará, muitos sócios. Então eu fui ver o número de sócios do Papão. Fui ver agora, antes de fazer esse vídeo, 4.624 sócios, torcedores pagando. Que eles colocam lá o número de pessoas que estão em dia. 4.624 pessoas, sócios torcedores. Pessoal, é muito pouco, a nossa torcida é imensa. É um mundo, é uma nação. A nossa torcida é muito grande. Lota estádios. Tem que fazer 2 Curuzu para pôr a gente. A gente lota Mangueirão. Então, 4 mil sócios, 4.624 é muito pouco, pessoal, para a grandiosidade da Fiel. Mas aí, eu quero mostrar para vocês que na minha cabeça não é o cara fazer o sócio só por fazer. Pessoal, o sócio, quando eu faço, por que eu faço? Porque na minha cabeça eu estou ajudando o Paysandu. Eu não sou rico, mas eu quero ajudar o Paysandu de alguma forma. Para quem não sabe, eu não moro em Belém. Eu sou de Belém, mas me formei e vim trabalhar no interior. E eu pago o sócio, sempre paguei o sócio, muitas das vezes sem poder ir ao estádio. Devido ao meu trabalho, devido a estar muito longe, nem sempre ter condição de ir, para deslocar. Mas o valor do sócio faz falta para todo mundo, pessoal. Não estou dizendo aqui que ninguém é barão, que é rico, que não sei o quê, que tem que jogar dinheiro fora. Mas eu penso que a pessoa que não mora em Belém, no meu caso, quando eu faço, é para eu ajudar o clube. O sócio bancada é R$ 69,90 por mês. R$ 69,90 por mês. Digamos que eu não vá nem um jogo no mês. Que eu vou, né? Pelo que eu vou, mesmo assim eu vou. Mas digamos que eu não vá nem um jogo por mês. Eu coloco na minha cabeça que é como se eu tivesse dado para o Paysandu R$ 69,90. Mas eu dei para o Paysandu. Agora você que mora em Belém. Você que mora em Belém. Claro, você trabalha, você estuda, você tem seus compromissos também. Mas você vai para o jogo do Papão. Você é fiel ao torcedor. Você ama o Paysandu, você vai. Você dá um jeito depois do trabalho. Você vai. Você paga no ingresso quanto? No mínimo R$ 40. Preço normal, 50. 40 é a promoção. Né? Mas o preço normal é 50. Mas vamos pôr um ingresso de R$ 40, pessoal. Vamos pôr um ingresso de R$ 40. Pessoal, quantos jogos do Paysandu tem no mês na Curuzu? Ou no Mangueirão? Em casa. Pessoal, em um mês tem no mínimo 2 jogos. No mínimo. Normal é ter 3.
Normal é ter 3 no mês. Então, se você paga 40 num jogo, 40 no outro, você já pagou 80 conto só de ingresso. R$ 80 só de ingresso. Se tiver 3 jogos, você paga R$ 120 de ingresso, do ingresso de 40, do promocional. Se você for pagar no de 50, 2 jogos é 100, e no de 50, 3 jogos é 150. Pessoal, não vale a pena pagar o sócio? Na minha cabeça vale. Porque tu paga R$ 69,90 por mês e tu pode ir para os 2, 3 jogos do mês. Tem algumas condições lá, tu só tem que fazer o check-in, coisas burocráticas simples no aplicativo lá. Fazer o check-in e tudo para avisar que tu vai, umas coisas muito simples. Tem direito à promoção, negócio às vezes de promoção como sócio, tem um desconto na loja Lobo de 10% nos produtos. Mas eu não estou nem falando disso, eu estou falando do ingresso em si. Se você paga R$ 69,90 e tem direito a 2, 3 jogos por mês, tu economizaste o teu dinheiro. Eu não vou nem levar para o lado que tu está ajudando o Paysandu. Eu não vou nem levar para o lado que tu está dando dinheiro para o Paysandu. Estou levando para o lado que você está economizando o seu dinheiro e você está podendo ver o papão. Então eu penso que esse sócio torcedor, R$ 69,90 bancada, o cara está disponível para ele ir, ele podendo ir ter liberdade de 2, 3 jogos por mês, é só ele entrar na catraca do sócio. Pessoal, vamos repensar isso aí. Vamos repensar. Eu acho que vale muito a pena. Vamos aumentar esse número de sócios. Por quê, pessoal? Porque o Paysandu precisa ter uma renda fixa. Ter uma renda fixa para saber que ele pode contar com essa renda do sócio. 4.624 sócios pagando hoje é muito pouco. É uma renda que o Paysandu praticamente nem pode contar. Era para um time da grandeza do Paysandu ter no mínimo 15 mil sócios pagando. Vocês não concordam comigo? Era para ter no mínimo uma Curuzu cheia pagando. No mínimo. A gente tem potencial de ter muito mais sócio torcedor. Então, pessoal, avalie essa questão do sócio. Avalie essa questão do sócio. Eu falo principalmente para gente que não tem um poder aquisitivo muito alto, nem nada. Pensa nisso. E aqui eu não estou defendendo diretoria, não estou defendendo nada para ajudar seu Roger Aguilera, não, estou falando para o bem nosso e do Paysandu. Por que nosso? Porque a gente vai economizar, vai ver o Paysandu todo jogo, e a gente vai poder ajudar ao clube a saber que tem uma renda fixa extra todo mês. Para a cadeira é R$ 249 mensal. Para a cadeira já é um pouco mais pesado, mas para quem faz a cadeira, é o cara que tem um poder aquisitivo melhor. A cadeira é R$ 100, promocional e 120 o normal. Aí vê que nem é tanta vantagem assim, mas o cara quando tem 3 jogos, ele tem a vantagem, porque já seria 360 o preço dos 3 jogos em cadeira. Então, pessoal, avalia essa questão, procura a sede do Papão, procura lá o estádio Bampará Curuzu, vai lá, dá uma pesquisada no site, é sócio torcedor bicolor, tu joga lá no Google que vai jogar lá no site, entendeu? Paixão, Prime, uma coisa assim. Vai lá no site, avalia as condições, vai no Bampará Curuzu, pensa nisso, pessoal, é muito importante a gente fazer o sócio. Vamos fortalecer ainda mais, o Papão precisa ter uma renda extra. Estão construindo lá o CT, já estão construindo toda aquela parte estrutural de academia, de alojamento, para os jogadores irem treinar lá no centro de treinamento, não está precisando mais aquecer na Curuzu, fazer o pré-treino na Curuzu para depois ir lá para o CT, acaba quebrando a preparação. Vamos avaliar isso aí, pessoal, é importante, tá? Quem não concordar comigo também fica à vontade, tá certo? Mas eu acho que é legal, tá? Então, pessoal, o vídeo é esse. Aperta o sino das notificações, se inscreve no canal, clica no gostei, tá bom? Tem mais vídeo e mais shorts durante os dias, hoje, amanhã e depois, tá bom? É nóis, Papão!
É nóis, fiel!